Um outro que se tornou mais conhecido nos últimos tempos é chamado transtorno bipolar. Antes era chamado de psicose maníaco-depressiva, e que mostra na maníaco-depressão, quer dizer, o que é a mania? É a expansão. Então, é engraçado pensar que a pessoa está triste, que ela está deprimida, quando ela ri demais, quando ela está excessivamente ligada nas coisas. Mas isso pode ser um sinal do transtorno bipolar. Por exemplo, pessoa que pega um cartão de crédito e gasta de uma forma compulsiva, não consegue dormir à noite, passa várias noites acordada, não consegue comer direito, fala demais, se mostra sexualmente muito ativa, se mostra perigosamente violenta, porque toda esse interior como se estivesse numa explosão, é como se fosse uma explosão vulcânica, né? E logo em seguida existe o contrário, quer dizer, a pessoa volta para dentro de si, como se fosse uma ressaca dessa expansão, e ela se retrai, se contrai num quadro depressivo também severo. Então, o que caracteriza a bipolaridade seria essa oscilação entre a expansão e a contração, a depressão. Isso também já foi considerado atualmente como um transtorno, principalmente no funcionamento do cérebro, ligado à falta de lítio e precisa ser monitorado com medicação. Muito bem, agora vocês podem se perguntar, poxa, mas com tanta dificuldade, com tanta depressão, com tantas formas, como é que nós vamos lidar com isso, né? Agora, felizmente, há vários tratamentos disponíveis. E as pesquisas têm caminhado no sentido de encontrar mais opções essas que sejam adequadas às dificuldades e às características de cada um desses pacientes. Uma das primeiras e mais marcantes que tem evoluído nos últimos tempos são os medicamentos. Então, a medicação antidepressiva tem se tornado cada vez mais pontual, mais precisa e com menos efeitos colaterais, o que ajuda a pessoa a ter uma qualidade de vida sem romper a sua rotina. Isso é fundamental, né? Que a depressão e o tratamento, quer dizer, que o tratamento da depressão não se transforme também ele num problema, e sim que ajude a pessoa a preservar o seu dia a dia, né? E alguns casos de depressão, dependendo do diagnóstico feito pelo psicólogo e pelo psiquiatra, vão requerer o tratamento medicamentoso, sendo que o tratamento medicamentoso é de competência exclusiva do psiquiatra. Agora, da competência de nós, psicólogos, são as psicoterapias. E há estudos que mostram que o tratamento ideal para a depressão não é somente a psicoterapia e nem somente a medicação, mas é o casamento dessas duas. Por quê? Porque a medicação tende a funcionar mais rapidamente no início. Então, a pessoa já tem um aprimoramento, já tem uma melhora de vida significativa. E a psicoterapia vem para consolidar esses ganhos e para permitir que a pessoa consiga rever melhor as suas dificuldades, os seus conflitos e preservar esses resultados. Porque só a medicação também não adianta, porque toma um remédio, melhora. Se tira o remédio, volta ao que estava antes. Quer dizer, é importante haver uma complementação desses tratamentos. Agora, esses tratamentos que a psicoterapia oferece também não são restritos a um jeito só de trabalho. Quer dizer, há várias opções. Então, nós temos que, o ideal seria identificar qual seria o melhor jeito de tratar a pessoa, qual seria a melhor forma, qual a melhor psicoterapia adequada ao cliente, a essas necessidades. Por exemplo, pode ser que o foco do tratamento da psicoterapia seja mais em relação a um luto que não foi bem elaborado no passado, a pessoa, apesar da passagem do tempo, não conseguiu superar aquela dificuldade. Pode ser que haja não só uma perda, algo negativo, mas algo surpreendentemente positivo. Há estudos que mostram o que acontece com pessoas que, por exemplo, ganham na loteria esportiva e que, em vez de simplesmente viverem bem e felizes daí para frente, não, elas começam a ter uma série de dificuldades. Então, os ganhos repentinos, as mudanças radicais, pessoas que mudam de país, que mudam de cidade, que mudam de emprego, mesmo que seja para melhor, às vezes, ainda assim, um episódio depressivo pode acompanhar isso, porque
É uma vida nova. Se é uma vida nova, em certo sentido, houve uma perda da vida anterior. A pessoa precisa elaborar, trabalhar isso para desfrutar melhor dessa vida nova que chega. Uma outra característica importante que pode interferir na depressão são vivências traumáticas do passado. Então, se a pessoa sofreu um abuso sexual, ou abuso moral, ou abuso físico, muito espancamento, muito bullying, muita humilhação, mesmo quando ela está depois bem-sucedida na vida, chegou no auge da sua carreira, tem família, tem amigos, aquelas recordações continuam gravadas na memória dela e interferem no desfrute dessa nova vida. E isso também pode levar a um quadro depressivo, inclusive é perturbador, porque a pessoa pensa, poxa, eu tenho tudo na minha vida, eu tenho a faca e o queijo, como é que eu vou explicar eu me sentir mal apesar de tudo isso? Mas é porque essa dimensão histórica não foi conectada, isso precisa ser feito de uma maneira sistemática para que essas lembranças difíceis do passado sejam processadas e deixadas para trás. Ainda uma outra característica possível, vocês estão vendo que são várias, né? São legados familiares. Então, há pessoas que têm um histórico familiar de pessoas com depressão ou episódios de suicídio na família, ou então mensagens que circulam na família, por exemplo, uma mensagem de que nós não somos bons o bastante, né? E esse tipo de pensamento é um pensamento negativo que tende a passar de uma geração para outra. Então, a pessoa que não se sente capaz, que não se sente apta a enfrentar as suas dificuldades, de uma forma ou de outra passa essa mensagem para os filhos. É como se fosse um legado familiar. É importante haver essa compreensão do ambiente familiar e como que essas mensagens são transmitidas de uma geração para outra. Há um estudo na Alemanha, especificamente, mostrando o quanto netos de pessoas que tiveram experiência de guerra apresentam um nível mais elevado de depressão, apesar de que o sofrimento foi vivido mais pelos avós. E hoje em dia, a qualidade de vida lá no país não justificaria esse tipo de reação. No entanto, essa transmissão tem um impacto significativo nesses descendentes. Além da medicação e da psicoterapia, uma outra forma de tratamento é chamada de eletroconvulsoterapia, que também é mais conhecida como eletrochoque. E as pessoas, no geral, têm um pouco de preconceito, principalmente por causa de certos filmes que mostram como se fosse um castigo, a pessoa é amarrada e leva um choque, mas, na verdade, não é bem assim. Hoje em dia, o tratamento é feito com anestesia, num ambiente hospitalar, a pessoa tem um acompanhamento, e esses casos são específicos para alguns pacientes que não respondem a medicamento. Então, é como se fosse um acréscimo, quer dizer, uma outra linha de frente que pode ajudar os pacientes a reagir melhor e a superarem os seus quadros depressivos. Ainda falando nesse elemento de eletricidade, porque o nosso cérebro é movido por estimulação elétrica. Então, é como se a ideia é como interferir nessa estimulação de uma maneira a propiciar uma otimização do cérebro. Há também o que é chamada a estimulação transcraniana por corrente contínua, e que, nesse caso, a aplicação da corrente elétrica no cérebro é algo bem suave, bem discreto, e que ainda assim tem se mostrado como muito positivo para alguns quadros, principalmente que são rebeldes à medicação. Uma outra abordagem, também um pouco diferente dessas que eu acabo de falar, é o chamado neurofeedback. Então, nesse caso, certos eletrodos são colocados no cérebro da pessoa e conectados a um computador, e um videogame se movimenta, ou a pessoa consegue um bom resultado, dependendo do tipo de ondas cerebrais que o cérebro emite. Então, é uma forma curiosa de, à medida que o videogame avança, ser esse um indício de que o cérebro está produzindo as ondas cerebrais adequadas. Então, essa conexão entre o cérebro e máquina que faz com que a pessoa aprenda um jeito mais eficiente de lidar com o seu funcionamento mecânico e o seu funcionamento do cérebro propriamente dito.
Uma outra abordagem ainda, vocês estão vendo que há várias opções, há vários caminhos, né? Não é só uma condenação à depressão. Nos últimos anos, tem ganhado muita atenção dos meios científicos, inclusive, ao que é chamado de mindfulness, que foi traduzido para o português como atenção plena. E se trata de uma forma de meditação que faz com que a pessoa consiga se conectar de uma forma mais íntima, digamos assim, com a sua respiração, com o próprio corpo e com o ambiente, e que a prática desse exercício faz com que, de fato, haja mudanças significativas, inclusive há trabalhos que têm sido levados em vários países, e trabalhos esses que têm demonstrado o quanto a prática de mindfulness evita ou promove a evitação de depressão, principalmente depressões que são repetitivas. E mindfulness, mais eficientemente do que certas medicações, consegue evitar essas recaídas. A mensagem que eu quero deixar é que, se você ou alguém próximo está passando por essa dificuldade, conforme acabamos de ver, há muitas opções, há tratamentos, e que eles te permitem o enfrentar e a superação dessa dificuldade. Se vocês gostaram desse vídeo, podem se inscrever, porque daqui a pouco vamos ter novidades para a atualização de vocês. E assistam os vídeos que estão aqui ao lado. E lembre-se de curtir e deixar o seu comentário. Até breve.